Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Backstage. Se você acompanhou os outros episódios, você pôde acompanhar também a estrutura do nosso estúdio de gravação de podcast que fica no Morumbi. Hoje a gente está estreando aqui na nossa estrutura, a estrutura da Guerreiro Produções, aqui em Alphaville, dentro do Orgânico Cowork. Então sejam bem-vindos. Antes de mais nada, eu vou pedir para você seguir a gente, dar like, ativar sininho, compartilhar, porque você vai poder ajudar com que esse conteúdo chegue até outras pessoas. Bom, sem demorar demais, eu quero apresentar uma pessoa que está aqui comigo hoje, que tem muita história, muita história. O ditado diz que a gente tem que fazer 3 coisas durante a vida, né? A gente tem que casar, ter filho e escrever o livro. Eu acho que a quantidade de livros que ele já escreveu, já não sei se precisa casar, apesar que também é um assunto legal para a gente falar com ele, e ter filhos, e aí a gente vai ver a quantidade de filhos que ele tem. Meu amigo grande professor Ribeiro, Opa, muito boa tarde. tudo bom contigo? Tudo excelente. Queria agradecer a sua presença. Enfim, eu estou muito curioso de conhecer a história. Enfim, essas 3 coisas aqui que a gente falou, eu acho que tem muita história, não tem? Fiz bastante. Ah, é? Tanto plantar árvores, fazer filhos, casamento, tudo bem feito. Mas me conta, professor Ribeiro, escritor, psicólogo, professor universitário, palestrante, é bastante coisa, né? Isso, mas é um processo, é evolução, né? Eu fui executivo de grandes multinacionais, como desde diretor, vice-presidente de empresas nacionais e multinacionais, montadoras, e aí já dava treinamento e tinha habilidade com comunicação e uma coisa foi puxando a outra. E aí já escreve um livro, já dá uma palestra, já faz um curso, e aí há 25 anos que eu estou no mercado como empresário, como dono de editora e um grupo empresarial. Começou por onde? Qual foi o primeiro? Foi professor? Foi faculdade de psicologia? Aonde que começou? Primeiro diretor de grandes montadoras, eu trabalhei no grupo Caoa, trabalhei direto com Carlos Alberto Oliveira Andrade, muitos anos aí nos meandros do mercado automobilístico. E aí Sim. de lá a gente começou a escrever um livro, e aí depois de escrever um livro e comecei a dar palestras e cursos, eu vi que tinha jeito para o negócio. Eu sou engenheiro, primeiro eu fiz minha engenharia mecânica, depois trabalhando com comportamento humano, eu fiz psicologia. Ah, tá. Ah, então o processo começa mais lá atrás. Então a Ah, primeira coisa lá foi engenharia. engenharia. Eu trabalhei aqui numa empresa que vai virar livro futuramente, espero que vire. Se não virar, eu escrevo. Fazia trem metrô em Osasco, chamava Cobrasma. É. Aí já era da área técnica, era desenhista, projetista, isso com 14 anos de idade. E aí essa empresa não existe mais, o Luiz Eloy Bueno Vidigal. E aí sempre me interessei aí andar na Fiesp, Ciesp, aí fiz uma roda de amigos e de lá para cá sempre pulando de uma empresa para outra aí, sempre nesse segmento. Legal. Agora a gente sai de uma área de exatas, né, engenharia, e pula para uma área de humanas, psicologia. Como que foi essa virada de chave aí? Pra dizer a verdade, eu sempre tive, né, esse Hã. tipo, essa aptidão, né, a psicologia chama-se, eu já era uma criança chamada índigo. O que que é criança índigo? Já tinha sonhos, já tinha previsões, e aí todo mundo fica perguntando, você é psicólogo? Já tinha feito curso de programação neurolinguística, Sim. hipnose, regressão, eu me tornei especialista em todas essas áreas, e aí as pessoas perguntavam, você é psicólogo? Aí fiz 5 anos de psicologia, isso no século passado, e aí me formei em psicólogo, hoje eu sou psicólogo, mestrado, doutorado, e aí foi. Nossa, então tem muita história para Tem contar. bastante. Só para a gente falar para o pessoal que tá pensando aqui em escutar a gente até o final, só uma pitadinha, quantos livros já foram escritos? Hoje é 112, 112 livros, 112 livros. entre seu e Biografias e livros biografia. próprios. Rapaz, é muita história, mas vamos lá, Bastante. professor Ribeiro. Professor, me diz uma coisa, a gente sempre aborda aqui toda uma estrutura, uma base na formação do profissional, da pessoa, né? Eu falo que aqui no Backstage a gente quer entender um pouquinho mais como que funciona essa parte da formação, até para a gente ajudar aquelas pessoas que estão construindo uma carreira, estão passando por alguns processos de formação, olhar e ouvir a história, né? Assistir a história e falar, opa, isso aí, tá bom, está acontecendo comigo. Legal, eu aprendi, vou pular essa etapa. Então, assim, essa aqui é a nossa intenção de conversar com pessoas como você, né? Agora, sim,
a gente sabe que tem uma formação lá atrás, lá no comecinho. Me conta um pouquinho como que foi lá a sua infância, porque assim, já vem lá da infância alguma coisa relacionada a essa questão de estudar, de história, o mundo lúdico? Ah, tá. Não nasci em berço de ouro. Eu sou filho de padeiro, mãe doméstica, nasci assim bem pobre em Osasco. Então eu vendia o almoço para comer a janta e sempre tive que me virar. E aí um dia, com 13 anos, trabalhando nessa empresa, a primeira empresa que eu fui trabalhar, aí eu ouvi aquela frase mágica que eu escrevo nos livros, que o conhecimento liberta. E aí eu comecei a dar uma estudada, comecei a ler e percebi que quanto mais eu estudava e quanto mais eu lia, mais coisas, mais o mundo se abria. E um dos motivos aí do sucesso dos livros da nossa editora também é a vivência. Então, assim, dificilmente você consegue escrever sobre ser pai se você não é pai. Dificilmente você consegue escrever sobre ser filho se você não é filho. Sim. Dificilmente você escreve sobre separação se você nunca separou. Dificilmente você escreve bem, com alma, com essência, se você quebrou. Como você escreve falência se você não faliu? E aí, eu tive duas maneiras de viver na vida, Sim. infelizmente, muito mais pela dor. Então, assim, quebrei, fali, casei, separei, tive filhos, ficar longe, ficar junto, viaja, ficar rico, fica pobre, ganha dinheiro, perde. E aí eu falei, vou aproveitar toda essa experiência toda que eu tenho, de filho de família pobre, cresce, sobe. Eu falei, vou colocar isso em palavras. E aí, conhecendo um pouco de técnicas de escrita, Sim. a Jornada do Herói, que foi escrita por Joseph Campbell desde Star Wars nos anos 70. Falei, vou colocar as histórias desses grandes empresários no papel, por experiência prática. E deu certo. Então, peguei todas essas dores, essas vivências que eu tive, casamentos, casei 5 vezes, separei, tenho 3 filhos, viajei pelo mundo, montei várias empresas, tive Aham. câncer, aí passa por quimioterapia, radioterapia, supera. Fui no Faustão, Jô Soares, tinha 140 quilos, emagreci 70. Ave, não. E aí eu... É o Joseph Campbell, não é? Do Joseph pessoal. Klimber, Joseph Klimber, não é? Lá na do, dor. do Melhores do Mundo? Exatamente. Aí eu falei, vou colocar isso aí no papel e deu muito certo. Isso há 20 anos que eu falei, vamos usar essa dor para poder virar prazer. E virou prazer. Pô, legal. E a experiência, né? Nada melhor do que passar pelos processos para você conseguir enxergar as saídas de uma forma mais Exato. tranquila, né? Só quem passou pelo plano Collor de 94, perdeu todo o dinheiro, sabe como superou. Quem passou os planos econômicos aí em 2014 com a Dilma, as grandes empresas, aí eu coloco isso em palavras. Aí Eu quando... estava conversando hoje com o Caio da nossa equipe, né? Que teve uma época que a gente calculava o preço das coisas via o RV, né? E não tinha um Exatamente. preço, a gente tinha 27 mil. um índice de cálculo. 27.500 BRVs. Era. Transforma isso em números. Boa, boa. Legal. Professor, me diz uma coisa. Ah, quando você escolheu procurar aprender um pouco mais ou estudar psicologia, você já tinha em mente o seu desejo de entender as pessoas para escrever biografia, como é uma coisa que você tem escrito muito? Ou era uma questão mais assim, peraí, dizem que o psicólogo, na verdade, ele entra na psicologia primeiro para tentar se entender, para depois Exatamente. entender os outros, A né? maioria entra Qu- eu- nesse eu- caminho. Qual foi o start para você? O meu foi esse caminho também. Eu li alguns livros sobre família, por repetições, padrões, por que que acontece com o avô, com o pai, depois acontece com você, por que que 95% dos pais que fumam, o filho que não gosta do pai que fuma e acaba fumando, por que que 95% dos pais alcoólatras, a família odeia o alcoolismo e acaba se repetindo a história. Eu falei, vou entrar para psicologia para conhecer um pouco mais sobre família, repetições e quebrar esses padrões. E aí descobri segredos fantásticos. A psicologia, a mente humana algo genial. E aí hoje você consegue usar esse conhecimento até para decifrar um pouco essas Sim. personalidades aí que te chamam para escrever, A né? palavra psicologia é estudo da alma. Então, às vezes, o cliente fala 3, 4 palavras e a gente transforma em 20, 25 páginas. Então, a gente analisa a dor, analisa o prazer, analisa aquelas palavras e transforma em emoções e percepções.
E aí eu consigo transformar as sensações da vida dele, eu consigo entrar na alma como psicólogo, como Sim, se fosse uma terapia, um bate-papo. Daí fala assim, cara, perdi um carro, tive uma luz cortada. Falei, eu já escrevo 30 páginas. já sabe exatamente o que está por trás daquilo ali, daquele Exatamente. sentimento, né? O... Nesse processo de escrita de biografia e esse conhecimento de psicologia, qual que é a sua opinião? Você acha que essas pessoas de quem você escreveu trazem muitos problemas, muito BO psicológico? Não, Porque normalmente são, psicologicamente não porque traz. normalmente são pessoas que são São famosos, né? vencedores, são vencedores. São vencedoras, são pessoas que tiveram destaque. Hoje, assim, no mundo todo, pela Câmara Brasileira de Livros, apenas 0,01% dos empresários no mundo conseguem lançar uma biografia. Então, quem lança a biografia tem muitas lições para poder ensinar. Então, são pessoas normalmente vitoriosas. Nos Estados Unidos, na Europa é normal, assim, alguém que escreve uma biografia virar filme. Então, tem a biografia do Jobs, rapidamente virou um filme fantástico. A biografia do Facebook, do Zuckerberg, virou um filme. Então, são livros que transportam a trajetória, a carreira pessoal e profissional de um profissional e já se torna filme. No É, Brasil, não. por exemplo, você vê a biografia do Steve Jobs, eu li ela, eu tenho até ela, acho que eu guardei um Tem livro. alguns modelos, tem vários escritores que escreveram sobre Jobs. Sim, mas por exemplo, ele, A tô mais pegando conhecida. muito conhecido, você pega um cara desse, é extremamente, você olha pro cara e fala, esse cara era maluco. É Ele lógico, o foi cara é visionário, adotado. mas é um cara que É. fala assim, esse cara tem algum problema psicológico, cara é maluco. O próprio filme fala isso, né? Que a Exato. revolta que ele tinha de não aceitar a filha, ele foi adotado, a rejeição, a tolerância zero. Mas aí no final da vida dele, ele deu uma arrependida nesse aprendizado de dor que ele teve, Sim, que ele acabou descontando em muitas outras pessoas. é, Além do talento, do dom que ele teve de ser visionário e criar algo único para o mundo. sim. É, mas enfim, são processos curiosos. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade de entender, por isso que eu gosto de ler muita biografia e gosto de assistir muito documentário, né? A minha área de formação é essa área, né, do audiovisual. Eu tenho uma Então vou pós-gra... escrever a sua biografia, viu? Guerreiro, a trajetória do guerreiro. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tem 3 aqui que já vão comprar. Vamos Você não lançar, vai já tem. ganhar, não, vai comprar aí, viu? Que bom. E alinhado a isso, eu fiz uma pós-graduação em direção, né, de cinema, e é uma coisa também muito importante que a gente descobre, né? A importância de você conhecer o ser humano. E aí, lógico, a gente estudou também o Joseph sobre a jornada do herói e como a gente, na vida pessoal, a gente tem essa ligação, né, muito forte com o que conta a jornada do herói, Sim. né? Os altos e baixos e os conflitos psicológicos aí. Tá, vamos lá então. As adversidades, as superações, tudo está na vida das pessoas. Isso faz parte do negócio. Vamos entrar então um pouquinho aí falar sobre. Porque primeiro eu quero falar sobre os livros que você escreveu, não a biografia. Foram quantos livros aí, autorais? Hoje, mais de 50. Eu comecei inicialmente escrevendo como autoajuda, antigamente, que eu não escrevo mais. Então, naquela oba-oba dos anos 80 com Lair Ribeiro, fazendo amizade com dinheiro. E aí eu falei, vou escrever também, emplacou alguns livros de motivação, autoajuda, que hoje não acreditamos mais. A gente não acredita, mas A nossa editora, você não acredita não mais. acreditamos porque Mas, é temporário, né? Igual assim, motivação. Motivação é motivo para ação. Então, a motivação externa tem prazo de validade. Então, assim, você vai para um curso, um treinamento, dá uns pulinhos, estoura umas bexigas, abraça a galera, se emociona, uma semana de prazo de validade. sim, Chega em casa, a esposa é a mesma, o marido é o mesmo, o chuveiro é o mesmo, o fogão é o mesmo, a cama e o sofá duro é o mesmo. 7 dias, essa motivação passa. Então, o que nós acreditamos como psicólogo, neurocientista, a automotivação. Então, assim, quando você se autoconhece, quando você sabe o que te motiva, quando você, por exemplo, filho motiva, lógico que motiva, então, só uhum, que motiva alguns e outros não. Então, você olha para o seu bebê, você sai virado no giraia de manhã, porque você sabe que aquilo te motiva. Fala, vou comprar o Danone, vou comprar o leite, não vou deixar faltar nada. sim, Isso é automotivação. Então, na automotivação nós acreditamos. No oba-oba de coaching e tal, vamos, bate palma, pula, tal. Hoje, o ciente dos livros que nós escrevemos, das técnicas, dos processos de tratamento, temos ciência que isso tem prazo de validade. muito bem. Aí eu quero te fazer uma pergunta bem assim, atual. Tem muito a ver com esses mentores hoje em dia, de que faça o seu milhão, ganhe o seu dinheiro.
é uma espécie de Nós vimos na prática, né? autoajuda? Isso, a maioria do que tem hoje na internet é autoajuda, é replicação de conteúdo do que a galera vai falando, replicação. Então, assim, se eu pegar os mais ouvidos, mais assistidos, treino no espelho ali, falar, vai ter muita gente que vai ouvir, vai acreditar, e é o que a pessoa precisa. Naquele momento é o remédio que ela precisa. Então, para ela funcionou. Mas eu, como psicólogo, assim, eu sou professor universitário há muitos anos. Uhum. Então, quando você dá uma aula de psicologia, Freud, Jung, você vai mais a fundo na alma humana e você descobre causas do câncer, causas de gastrite, causas de úlcera. Tem até um livro do Drauzio Varela, que é As Doenças Causadas pela Pela Mente. mente. Então, isso funciona. Tem um documentário muito legal, acho que chama Heal, que Sim. fala sobre as doenças mentais. Então, isso funciona e isso existe. Mas quando você conhece a fundo, realmente, você sabe as causas, os motivos, o porquê que vem. Eu tenho um livro novo nosso, chama-se como o Guia Completo para Tratar a Depressão, para Superar a Depressão. Então, nós sabemos a fundo que a depressão nível 1, nível 2, o que é Uhum. síndrome do pânico, se a síndrome do pânico pode avançar. E aí sabemos a essência a alma da doença e como tratar. Então, assim, apenas uma palavra, um oba-oba, uma palavra motivacional, uma palestra não vai tirar uma pessoa da depressão, não vai tirar uma pessoa do pânico. E aí a psicologia tem os caminhos mais sólidos que conseguem tirar. Mas elas não ajudam ainda essas pessoas, por exemplo, o pessoal que está da área comercial, por exemplo, que tem que bater Ajuda. meta e todo dia tem que. Vendas, futebol, Yeah. o oba-oba funciona. Mas se você colocar 12 pessoas no estádio do Maracanã, perna de pau, e dar uma motivada, eles vão correr igual uns malucos. Sim, Significa que vão ganhar? Se não tiverem muito talento, talvez não ganhem. A tá. maioria não ganhe. Mas vão correr, vão vibrar, e vão correr, e vão que vão. Mas se você pegar 12 pernas de pau e jogar com o Real Madrid, dificilmente, ou impossível, esse time de pessoas motivadas ganharem. Aham. O próprio Roberto Chinachik, que é um psiquiatra, um médico, um best-seller, ele tem um artigo bastante famoso na internet, muitas visualizações, são os burros motivados. E esse artigo é fantástico, porque ele fala dessa galera que, assim, não tem técnica. Se fosse só assim, funciona a motivação, mas se a pessoa tiver talento, habilidade e atitude, funciona. Se ela tiver conteúdo. Se for só correr num campo no Maracanã 90 minutos para cá e para lá, não vai fazer gol, não. Tá certo. Então dá. Então a gente tem aqui uma área que você escreveu bastante, que é em questão da motivação. Mas quais temas aí? Depois lançamos um novo agora, chamado Transforme Sonhos em Realidade, que é um guia prático, é um roteiro. E aí ele é bastante objetivo. Então tem assim os passos passo a passo. Então assim, fazer um planejamento, colocar no papel, que 95% foi provado aí pela HSM, Harvard, vai de presente, aí depois eu dou um autógrafo. E quando você coloca no papel, faz um planejamento, então 30 dias para trabalho, 22 dias úteis, vou fazer 50 ligações, 25 visitas, eu vou usar um CRM legal, Sim. que hoje é tudo automatizado, ninguém mais faz. As vendas do passado mudaram, né? Então hoje com um CRM legal, você consegue ter controle e aí com estratégia você bate meta. E aí colocamos nesse livro o passo a passo, tudo, para emagrecer, para poder ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, para bater as metas em vendas, para ter sucesso pessoal, para comprar um carro. Então, assim, vou comprar um carro, quanto eu ganho? 1.000? Quanto é o consórcio? 300? Está dentro do meu orçamento? Sim. Aí calcula um prazo, você vai ter o carro. Então, planejamento contra fatos não tem argumentos. Então, eu uso a minha parte de engenharia, de raciocínio, que eu sou Boa. engenheiro, e minha parte comportamental, que é psicólogo. E aí, realmente, esse livro é Então bastante é bem um guia prático. prático. É prático. Sem milagre, sem promessa e sem depender só de vontade. Tá. Determinação e vontade é legal, mas precisa ter É. técnica. Uma das coisas que sempre tem vindo aqui nos nossos episódios aqui, ó, já conversei com um teólogo, com uma psicóloga, com um amigo especialista em meditação, enfim. E todos eles trazem justamente isso. Independente da área, é muito processo prático. Engraçado, né? Porque até na área, vamos lá, teológica, que eu conversei com o pastor Carlos McCord, ele falou, não, Regina, você precisa ter algumas práticas, acordar, coloca a mão no coração, respira, fala, olha, que bom que Deus vive aqui dentro de mim, olha, agradecer. Então, são quesitos práticos
que relembram aquilo tudo que a gente tem que fazer, né? Existem ferramentas fantásticas, desde Ho'oponopono, meditação e yoga, cada um encontra o seu caminho que se Sim, sente melhor. Mas as ferramentas estão aí, elas estão disponíveis. Usando ela corretamente, funciona muito bem. Eu já experimentei quase todas as ferramentas, desde hipnose, regressão, tomar ayahuasca com pessoal, com xamã. Eu acredito muito na experiência, prática. Vou lá e pratico e verifico, funciona, legal. uhum, Escrevo o livro, coloco em palavras. sim, Então, assim, quando alguém fala assim, vou curar um câncer com o poder da mente, eu falei, qual é a técnica? Como funciona? Como você faz? Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, em UTI de pacientes terminais, e ali a gente colocou na prática se funciona mesmo ou não algumas técnicas que existem no mercado. Então, tem pessoas que estavam desenganadas com 3 meses, com a técnica correta, com a hipnose correta, com a regressão correta, com o perdão correto. A pessoa ficou 2, 3 anos viva, então ganhou ali um sobretempo muito bem. sim. Ela acreditou e a ferramenta funcionou. Então, assim, a ferramenta correta, utilizada da maneira certa, existem diversas ferramentas boas. Ah, ótimo. Tem mais algum outro tema que você explorou, antes de chegarmos lá nas Vendas, biografias? comportamento, É, tem esse quesito neurociência. principalmente relacionado à mente humana, A né? mente humana. Eu gosto muito de uma brasileira que não está mais no Brasil, porque, infelizmente, investimento em neurociência é muito caro e o Brasil não investe nisso. Uhum. Susana Rausel é a mulher mais inteligente do Brasil, com QI, na verdade, uma das 4 do mundo. O Pedro Bial entrevistou ela há pouco tempo, é a única brasileira, a primeira mulher no mundo que contou a quantidade de neurônios. E ela talvez ganhe prêmio Nobel nos próximos anos. A Suzana é brasileira, trabalha lá fora, porque aqui dificilmente investe em educação. A Suzana é fantástica, né, nessa parte de neurociência. Eu acredito Sim, muito na transformação da mente, do corpo e da gente transformar sociedades, comunidade, pessoas, através de ações bem impactantes. Então, a sim, neurociência é bem simples nesse sentido. legal. Vamos então falar um pouquinho sobre as biografias, que eu estou muito curioso para entender um Certo. pouquinho como que Escrevemos funciona por algumas. trás disso, o backstage É. dessa questão toda. Foram quantas? Hoje, 67. 67. 67. Tem muitas em produção, tem bastante em produção. Tá. E aí todas elas pela sua editora. Eu escrevo, eu sou escritor, biógrafo, nós somos a única escritora do Brasil, editora do Brasil que fazemos o processo de A a Z. Porque O que quando que seria esse de A a De Z A a aí? Z, assim, você procurou um biógrafo, então tem biógrafos muito famosos, então tem da Academia Brasileira de Letras, tem o Inácio Loyola Brandão, cobra um valor bastante alto, porque é da Academia Brasileira de Sim, Letras, Jorge Caldeira, temos aí grandes biógrafos que estão na Academia Brasileira de Letras, mas o biógrafo só escreve o livro. Ou se contrata um ghostwriter, que é um escritor fantasma, ele só escreve o livro. Ele te dá em Word. E aí eu escrevi um livro e tinha grandes dificuldades. Falou, quem faz a capa? Quem faz a diagramação? Quem faz a revisão? Quem fecha o arquivo? uhum. E aí falou, quem imprime? E quem distribui isso nas livrarias em todo o Brasil? Aí eu pensando de A a Z, falei, vamos fazer uma editora que a gente faz de A a Z. A gente escreve, faz a capa, publica, edita, distribui nacionalmente, faz a noite de lançamento. Você vai na livraria do aeroporto, tá seu livro lá. Vai na Amazon, tá lá. Vai na Shopee, tá lá. Vai na livraria do bairro, seu livro tá lá. Então eu procuro o professor Ribeiro, quero um livro, você Isso. começa De A a Z. perguntando o meu nome e me entrega na livraria lá. Por exemplo, no final de semana eu estava agora na Expresso Nepomuceno, entre as 10 maiores transportadoras do Brasil. Sim. Aí conheci o fundador, estou escrevendo a biografia dele, como ele está de cadeira de roda e idade avançada. Falou, vai lá para Minas conhecer, em Lavras de Minas Gerais. Aí contando a história de um caminhãozinho em 1968 a 1 bilhão de patrimônio. E essa história estará em todo o Brasil Que nos próximos demais. dias. Uma história linda, tem 8 mil caminhões, 7 mil funcionários, 65 filiais. Eu tenho memória fotográfica. Eu imagino Então, que a tudo que eu quantidade de ouço, informação. tudo que eu ouço, eu gravo, nunca mais esqueço. E aí eu transformo isso em palavras. Então está saindo um livro lindo. Então escrevemos do maior fundo de investimentos do Brasil, que está em todos os sites de negócios. Exame, Infomoney, Forbes, Trigo no Capital. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, porque o pessoal fala assim: "Ah, biografia não autorizada".
O que seria biografia autorizada? Eu posso escrever, por exemplo, sobre a sua vida sem Sim. você me autorizar? Então, isso aí é bem interessante. Tem clientes que falam assim: como funciona isso? Isso aconteceu no tempo do Roberto Carlos. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal. Um funcionário trabalhou com ele 25 anos. Antigamente era autorizada ou não podia publicar. Hum. Escreveu Roberto Carlos, que sempre ganhou todos os processos da vida dele, só perdeu um na vida dele, o da própria biografia. Porque as pessoas usavam a música do Roberto Carlos sem autorização para político, jingle, etc. Sim. Ele entrava com o processo e ganhava. É o funcionário que trabalhou 25 anos e escreveu a biografia. Um funcionário dele. Um Ex-funcionário. mordomo. E aí foi para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal determinou que a lei, que a própria Constituição, permite que a gente escreva, só não pode ofender e aí manchar a imagem do outro. E aí leram a biografia, está autorizada. E depois a biografia do Roberto Carlos, ele entrou com ação para poder Sim. proibir a venda, a distribuição nacional. É por causa dessa biografia, hoje se eu falar, vou escrever do Pelé, vou escrever do Garrincha, vou escrever do Maradona, eu escrevo. Só que aí tem uma lei lá que tem que pagar royalties. Eu tenho que pagar 10% de royalties para a família. Vou escrever sobre o Raul Seixas. Eu escrevo a minha versão do Raul Seixas, desde que eu não manche a imagem, ofenda, que não faça nenhum crime, não cometa nenhum crime. Mas e se tiver justamente ali um fato, Se for fato verdadeiro, não é crime. não é crime? Falar, usou drogas, Tá lá, bebeu. você tem que comprovar que sim. Isso, se juntar matérias de internet, vídeos, documentários, por exemplo, o Garrincha, se falar assim, o Garrincha perdeu tudo por má administração, ele bebeu, ele tinha várias mulheres, não é crime, porque é fato e fato. Você não está criando uma imagem, uma notícia falsa. Sim. Você conhece alguma biografia não autorizada que você leu e falou assim, tá melhor do que a autorizada? O Raul Seixas, eu li Raul Seixas e Tim Maia, são biografias que contam a moeda não tem dois lados, a moeda tem três lados. Tem cara, coroa e a borda. Eu que sou engenheiro, você fala assim, você esquece a borda? Fugimos da aula de geometria. A biografia do Tim Maia conta a real. Então, assim... Autorizada ou não A não autorizada? autorizada. A não autorizada. As furadas de show que ele não ia, os contratos que ele não cumpria, os filhos que ele não assumiu, os erros que ele cometeu na carreira, colocou tudo, e é fato. E aí comprovado com matérias de jornal, revista, e dia, local, não tem o que fazer. Então, assim, é fato e uma biografia que vendeu bastante, virou filme. O filme é da biografia não autorizada Olha só. e não da autorizada. Porque às vezes a autorizada a gente conta só o lado bom Sim. da coisa. Então, assim, saiu a biografia do Samuel Klein, muito linda. Então, assim, tem o que ficou atrás. E aí, normalmente, numa não autorizada... É, porque normalmente, eu não sei se é assim, mas normalmente autorizada, né? O cara chega lá, se ainda é vivo... Ele conta o Você lado tem o dele. lado dele, se não é, tem a família querendo proteger, né? E aí, Não mostra é o mais backstage bonita, por é uma biografia trás. institucional, E aí bem fica meio... interessante. Apesar que, como biógrafo, a gente sempre fala que a gente é imparcial. Se houve, quebrou uma empresa, teve alguns problemas, a gente conta e de uma maneira positiva. E o biografado aprova, acaba aprovando, porque pedras no caminho é importante. E é o ensinamento. Quem lê, a biografia é o gênero literário mais lido no mundo. Por que as pessoas leem biografia? Para aprender como que o cara caiu e como o cara Isso, levantou. exatamente. As adversidades. Caiu, montou uma empresa, quebrou, como deu a volta por cima. Então, a maioria das biografias tem a virada, que é a jornada do herói, como foi escrito aquela série La Casa de Papel. Sim. Então, La Casa de Papel não é só vitória. Então, ele tem apuro o tempo todo e é escrito em terceira pessoa, com a jornada do herói, e todo mundo se apaixona. E as nossas biografias, de 2010 para trás, as biografias eram escritas em primeira pessoa. Então, nós temos uma técnica, não é nossa, o mundo todo. Os maiores escritores escrevem em terceira pessoa. Então, nós contamos a história, você. Então, a jornada do ciclano fez isso, aconteceu isso, perdeu dinheiro com sócio, e aí se reinventou, fez um empréstimo, montou uma nova empresa, criou um novo produto, e assim, aí contamos as estratégias, deu a volta por cima, aí vem a virada. E quem financia normalmente essas biografias, Ribeiro? Quem contrata é o assim, biografado. Porque, então, é justamente por conta dessa questão de interesse. Porque assim, eu gosto de biografia, mas aí você fala, putz, o cara tá pagando ali, ele vai querer dar uma passada de pano, e não é tão Sim. legal. Enfim, eu vejo isso muito em filmes, por exemplo, né? Eu assisti o último filme aí do Elvis e pude comparar o filme que eu assisti do Queen.
Não, no Elvis tá muito na cara que passaram um pano legal no filme dele. Pô, o cara saiu por mais besteira que ele fez, ele ainda saiu meio de bonzinho. O do Queen, por exemplo, é um filme que eu assisti e falei, mano, eu não sabia que o baixista, por exemplo, tinha tanta influência na banda. Eu não tinha conhecimento que o Fred Mercury tinha pedido arrego depois pra banda. Ele não era o popstar que todo mundo achava que era. Falei, putz, gostei mais do Fred depois disso do que do Elvis que passaram um pano. Já é uma Então, biografia assim, mais bonita da vida dele. exatamente, passaram o pano. Então, então assim, tem isso, né? O Tem. cara paga pra falar só as coisas Não, boas. é que eu como biógrafo, assim, é importante ter a verdade, porque você toma processo, né? Então, assim, tem uma biografia que eu li do Neymar. Aí você vai ler a biografia do Neymar, é a carta do pai para o filho. Aí eu li e falei, pô, todo mundo sabe do contrato do Santos, que isso foi jurídico, isso foi pro Supremo, o presidente do Barcelona foi preso. Então, assim, gerou processo, caiu todo mundo no Barcelona. Então, assim, são fatos. Esses fatos foram escondidos. E aí, normalmente, se você passa muito pano na biografia, você recebe milhares de e-mails reclamando. Então, a gente toma muito cuidado com o nome do editor e com o nome do biógrafo. Sim. Então, quando eu vou fazendo uma biografia contratada, a gente fala, ó, se tiver qualquer problema, a gente vai contar a história. Então, assim, participou da Segunda Guerra. Então, assim, que lado que você estava? Então, a gente conta. Então, não tem, assim, não tem o que fazer. Tem Você que já contar. foi censurado por causa disso já? Já, tem cliente que fala assim, ô, esse texto aqui tá muito agressivo, dá uma mudadinha, dá uma melhoradinha nele e tal, e a gente muda. Aí a gente dá uma amenizada, mas não tem como esconder a história. Mas não esconde, né? Quem Não tira o conheceu, fato. não tira o fato. Quem conheceu a história fala, ó, tá faltando essa parte da história do banqueiro e tal. Ó, Lázaro Brandão, tem ali os fundadores do Bradesco. Tô escrevendo agora de um vice-presidente que foi 25 anos vice-presidente do Bradesco. Então ele trabalhou com Lázaro Brandão, Uhum. trabalhou com Amador Aguiar. Então tem o lado A, o lado B, o lado das brigas de família. Então tem tudo esse lado. Então a gente conta. Então a gente conta de uma maneira sem ofender, sem prejudicar a família, mas sempre tem. Exemplo, o empresário que fez o pessoal que está na Lava Jato. A gente está escrevendo biografias de pessoal que acabou caindo na Lava Jato. Sim. Então, assim, caiu. Então, assim, tem muito lobby. Então, recebe político, recebe fulano. E estamos no Brasil. Então, Caiu, você vai ter que escrever uma descaiu agora, né? Porque é isso. condenada é descondenada. Caiu, E aí descaiu. vai e a gente escreve, não esconde o fato. Não esconde o fato, não. Só que a gente, com palavras, com boas palavras, a gente diz que aconteceu. Então, assim, é fato da história, não tem o que fazer. Dessas que você escreveu, eu queria entrar em algumas áreas, por exemplo. Você me falou já de Jogadores de empresários, futebol. jogadores, artistas, mas assim, dessa linha do empresariado, qual é aquela que te deu mais tesão de escrever? Você fala assim, caramba, eu não pensei que ia sair tanta coisa dessa história. Eu estou escrevendo agora de um fundo de investimentos que os biografados trabalharam em JP Morgan, Chase Manhattan, é história fantástica. O livro foi programado para uma biografia de 250 páginas, já está em 450, porque as histórias, ele, desde do Cacciola, e o Ave. banqueiro do Banco Marca, que teve informação privilegiada e que quase quebrou o mercado financeiro, e com histórias com Narras, que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, assim, os caras podem contar, falou, pode contar que é real. Então, assim, os caras tinham informação privilegiada e foi fato, história que está aí. E o livro está saindo agora com 450 páginas, porque os biografados praticamente trabalharam com todos, desde o banqueiro, desde o Setúbal até os internacionais. E existe, o mercado financeiro é um mundo bastante feroz. Então, assim, é sangue nos olhos, chute na canela. Essa daí você acha que Vai ser uma biografia e de tem muita quebrar a banca. história. Tem muita história. Tem bastante história e eu tô terminando agora 450 páginas. É uma biografia que vai ensinar o mercado financeiro, alunos, pessoal que investe na bolsa, alunos de faculdade. Quem lê, os caras conhecem desde o papelzinho, quando vendia ação no papel, Uhum. e hoje está tudo digital e eles estão indo nadando na crista da onda Boa. e conhece um mercado bastante financeiro, é muito bonita. E de um vice-presidente do Bradesco que montou o próprio banco.
Então, eles montaram, ele que trabalhou vice-presidente do Bradesco, do Santander, do Banco Pan-Americano, e hoje tem um próprio banco. E o melhor da história é o primeiro capítulo. Ele, com 13 anos, sofreu um acidente de carro, quase morreu. O rosto, perdeu os olhos, fez 32 cirurgias no rosto para voltar a boca dele parou na orelha. Então, de 13 anos, de um acidente de quase morte, se transformou num dono de banco, numa história de superação genial, né? Desafiando gigantes. E foi vice-presidente dos maiores bancos do Brasil e hoje é dono do próprio banco. Essa já tá pronta, já tá. Já tá pronta, já vai ser publicada. E é do Sebastian agora que eu tô lançando. Ah, tá. Então Oi? vamos entrar nesse mundo mais Artístico. artístico aí, esse mundo mais TikToker da vida aí. O Sebastian tá pronto. O Sebastian O Sebastian é o aquele ícone, né, Sim. das propagandas da da CIA. CIA, né? Foi o primeiro garoto propaganda negro do Brasil nos anos 80 e revolucionou o mercado. Então, assim, dançava, fazia caras e bocas, bailarino negro, é casado, tem 2 filhos, uma história linda de sucesso, mas o Brasil não estava esperando por aquilo em 89. E aí entrou no Guinness Book, com um comercial que ficou muito mais, muito, ele não ficou, quem ficou mais tempo foi Foi Bombril, Bombril, é. mas por mais apresentações, por volume de apresentações, não por tempo de comercial vinculando. Uhum. E aí é uma história genial. Ele trabalhou com a CIA, é fundada por holandeses, uma história muito legal. Depois ele montou uma banda de soul. É ator, cantor, compositor. É uma história de E ele é vida. de onde? É de Osasco. Hoje ele mora em Jandira, mas ele é de Minas Gerais. Ele é Nasceu em Minas Minas? Gerais, filho de mineiro. Todo mundo achava que ele era gringo, né? Todo mundo pensava. E aí vamos falar sobre a voz dele. Muitos anos a voz era de um locutor bastante famoso. Aí depois que foi utilizada a voz dele. E quando ele lançou, segundo ele, as centenas de entrevistas dele, a Gisele Bündchen, menininha, super É, garota, e fez o primeiro comercial no Brasil com a C&A. E aí ele lançou Gisele Bündchen, Adriane Galisteu, Rodrigo Santoro, quando estava na primeira novela na Rede Globo, fez o comercial da C&A e ele era o garoto mais famoso do Brasil. Aí no livro a gente conta essas passagens das maiores modelos do mundo, São Paulo Fashion Week. mas porque ele trabalhava com agência também. Era A isso. agência própria da C&A, né? A C&A tinha uma agência chamada Avante, É. que criou o personagem em cima dos irmãos Brothers, os irmãos cara de pau, que andava de preto e dançava. O comercial inicial foi assim. No livro a gente conta, no capítulo, como surgiu o primeiro comercial. Irreverente e um pouco de associação com o filme Blade Runner. Tá. Porque falaram, vamos criar um personagem único. E aí, quando viram Sebastian, com uma voz de trovão, dançando, negro, os olhos esbugalhados, ele raspa as sobrancelhas. E aí virou um ícone brasileiro, onde vai, fiz um lançamento de um livro semana passada, 4 livros, lançamos na Livraria da Vila, ele apareceu, que é o futuro, ele vai ser lançado agora no mês 8. E aí foi aquela febre, quase 400 pessoas na Livraria da Vila, foi para cima dele, tirar foto, ele pegava as pessoas no colo, ficava no colo das pessoas, ele É a figura, né? a figura tremenda. Mas e essa história dele agenciar Gisele, Rodrigo? Porque ele que levava para Ele a não chegou a agência da agenciar, CIA. não. A agência chamava, ele era o garoto propaganda mais conhecido da CIA. Tá, aí ele colocava junto para poder dar uma... Não ele, a agência, né? A agência da CIA fala, vamos lançar moda, marca e roupas, tal. E aí quando ele vinha no comercial, ele era o garoto principal, né? Ah, tá. Então, Do por estar num comercial da CIA com o Sebastian, Ele acabou, essa essas galera pessoas acabou estourando porque estava com ele e ele era o cara da vez. Ele era o principal do comercial, mas Sim. todo mundo estourou e ele falou, que legal, lancei. Então, paralelamente lançou, mas o mundo acabou aceitando todos com bastante recepção, né? A Gisele Sim. Bündchen se tornou o maior modelo do mundo, Rodrigo Santoro, ator internacional, Adriane Galisteu, apresentador. Mas começaram menininhos lá com ele, isso nos anos 80, né? Muitos anos atrás. E aí, depois que ele saiu da CIA, acabou o contrato, aí ele gravou um disco chamado Sou Eu, Sebastian, com a música do Carlinhos Brown. Carlinhos Brown escreveu uma música chamada Melada de Negros, especialmente para ele. E aí ele lançou um CD e canta soul, jazz, que é a linha E dele. é onde ele tá hoje. Que ele tá nessa hoje. lista.
Cantor, ator, e ainda faz propaganda de várias marcas, está sempre em canal de TV. Sim. Só que agora é multifunção, faz tudo. É ator, cantor, empresário e ativista. E aí tem um capítulo ativista ambiental e social. Então, assim, é bem engajado. Tem um núcleo de artes cênicas em Osasco Uhum. para crianças carentes. Então, assim, ele é muito engajado nessas causas sociais. Então, é um livro bem bonito que a gente está Esse, batalhando esse vai lançar em agora, agosto. agosto. Chama Coragem e Audácia, que a gente vai transformar esse livro em filme. A gente está batalhando para transformar em filme. Tá. A história do Sebastião. E aí vamos lá, vamos aproveitar então aí que você falou de filme. Esse aí é um processo que a editora vai atrás ou é ele Nós que vamos, a editora que vai atrás. Porque vocês veem um potencial de transformar esse livro em filme. Sim. Tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que Sim. foi a base do filme Até que a Sorte Nos Separe, com Leandro Hassum, que foi recorde de audiência. Depois tem o Vendedor de Sonhos, com o Dan Stuba, que é do livro do psiquiatra Augusto Cury. E aí nós acreditamos nesse projeto de transformar a história do Sebastião, um menino negro, pobre, da periferia de Minas Gerais, Belo Horizonte, contra todos os dogmas hoje que está em alta, né? Racismo, Uhum. LGBT, homofobia. E imagine isso nos anos 80, um menino bailarino, negro, dançando. Então ele sofreu todas essas superações, essa pressão psicológica. No livro nós contamos até um ataque de pânico que ele teve, e ele conseguiu superar e se transformou aí uma carreira nacional, onde vai todo mundo conhece. Legal. Show. Então, ficar esperto que já tá aí nas bancas aí, né? Tá, 15 dias já tá na distribuição nacional, hum. e aí a gente quer fazer um teste primeiro com peça de teatro, transformamos em roteiro, e aí a história é muito bonita, é um menino de 12 anos bailarino, muito bonita. E hoje um ícone da música, ele é cantor, ator, empresário, ativista, e tem um trabalho social lindo, lindo. O Núcleo de Artes Cênicas Sebastião é muito bonito. Pô. Agora vamos dar uma futilizada aí. Futilizada aí. Uma As, apimentada. as artistas aí, você tem biografia aí dessas revistas de Titi mesmo, assim? Aquela biografia que você fala, meu Deus. A gente entrevista, só que tem muita coisa que a gente não coloca, né? Ah, Por exemplo, eu fiz de um jogador de futebol que a gente liga para outros jogadores de futebol. Então você liga pro Ronaldinho, pro Ronaldo, pro e Kaká. eles falam? Falam. O pessoal passa uma lista de entrevistados, aí começa com aquela bagunça, né? O cara já chega assim, a gente foi num tal lugar de noite, a gente fugiu, tal... Eu falei, Pra isso não... queimar o cara, Pra olha, os caras falam queimar. pra queimar, né? E aí eu falo, não, eu não posso colocar isso. Pô, mas conta que a gente foi num lugar com 8 mulheres. Eu falei, não posso, o cara é casado, tem filhos. E aí os caras começam nessas brincadeiras todas, que toda brincadeira tem um fundinho de verdade, Sim, né? sim. E aí a gente não coloca. Né? A gente fez um livro, o Joel Santana deu depoimento. Aí ele começa a contar, o Joel Santana é um barato. Aí ele fala, é bom jogador, eu era meu jogador, aconteceu isso, tal. Aí começa a contar, daqui a pouco ele fala, tinha um empresário que ofereceu 1 milhão pra gente no dia da final do Flamengo com o Fluminense. Eu falei, e você aceitou? Não, nós ganhamos, não aceitei. Mas eu falei, conta o nome do empresário. Eu falei, não posso, o cara tá vivo. Essas coisas Então todas. rola mesmo, você fica Rola. descobre esses podres todos. Rola, os caras contam. Por exemplo, tem um banqueiro que eu estou escrevendo um livro que a gente ligou para o príncipe brasileiro, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então ele conta as histórias da adolescência, que eles estudaram juntos. Falou, a gente pegou tal mulher, a gente saiu assim, a gente fez isso. Eu falei, não, isso não posso. Vamos contar assim, o que você lembra de lembrança boa? Carro, viagens, tá? Então vamos contar, vamos amenizar as histórias picantes. Aí vem essas histórias, a gente dá uma amenizada. O público também não quer saber tanto dessas coisas mais avançadas. Sim. Aí a gente não coloca. Tem mais história de jogador ou de atriz, ator? Jogadores, empresários, os empresários falam, o ministro tal, o político tal. Depois que passam uns 20 anos, ótimo, né? Por exemplo, a própria CIA, quem era o consultor da CIA era o ministro da Fazenda do tempo da Zélia Cardoso. Então, assim, por que eles não sofreram a crise? Está no livro porque já passou tanto tempo e o ministro já faleceu e essa história é real. Então, o ministro falou, se cuida aí com dinheiro que talvez o Collor vai fazer um rapa. E a CIA não passou por esse apuro na época, né? E isso tá claro, ele era consultor da CIA, né?
como ministro da época. E nesse mundo do futebol, tem algum babado desse assim que pode falar? Forte, forte não, né? Eu liguei para vários jogadores, eles falaram assim: fugimos do tal dia para beber e fomos no lugar tal. Eu falei: não entra no livro, eu não tenho o que fazer. Mas alguém que deu um dinheirinho aí pra dar deixar passar umas bolinhas, ninguém falou, não, Não, né? isso ainda não existia naquela época, né? 25 existia assim, as saídas, as bagunças de Romário, as bagunças de Robinho, as bagunças do Ronaldo e Ronaldinho, uma coisa ou outra vazava, né? Então, por exemplo, escrevemos um jogador de futebol que jogou com o Zico. O Zico falou, pô, não é fácil cuidar da molecada naquela época de um time que todo mundo ganhando muito dinheiro e aí o cara tem carro, tem dinheiro, é famoso, e aí? Como você vai segurar um moleque desse? Sim. E aí o cara tá na flor da idade, hormônio à flor da pele, e é difícil. Ele falou, a gente sabe disso quando faz vista grossa. A Parreira falou muito disso. Os técnicos, eles têm que ser muito sábios para poder administrar essa galera. E junta esses 5, 6, 7 caras todos juntos. Imagine, o Ronaldinho, o Robinho, o Diego, o Kaká. O Kaká ainda era mais pacífico, mas o Ronaldo, aí juntou esses caras todos, a bagunça é grande. Aí vem uma curiosidade minha aqui, né? Como que você consegue falar com esse pessoal assim? Porque Sim. imagino que é meio restrito, É né? O restrito, é telefone, ninguém restrito. sabe o telefone. Não é o Normalmente o biografado passa Ronaldinho. que é amigo. Exemplo, o biografado passa Aí uma o, lista. o biografado passa o telefone do Ronaldo, por exemplo. Isso, passou e a gente Do liga. Ronaldo direto. Cai no assessor. Normalmente cai em assessores. Aí a gente Certo. explica, nós somos o biógrafo do fulano de tal, estamos escrevendo a biografia, ele passou o contato para poder bater um papo de 5 minutos. E aí fala, vou ver e te retorno. Aí demora uns 15, 20 dias, eu pego no pé de novo. Então dá um trabalhinho para poder falar com Uhum. Gisele, com Rodrigo Santoro, com Adriane Galisteu, com Ronaldo. E aí fala umas 3, 4 vezes, aí o cara fala. Só que aí o cara vem com brincadeira. Aí o cara fala assim: a gente foi pra putaria, a gente foi pra bagunça, a gente fez isso. Eu falei: não, isso não posso. E aí fica insistindo, e aí em um mês a gente consegue. Então, além da história, você tem um outro caderninho que vale ouro aí, que são Sim. os contatos dessa É que galera tem um toda. contrato de confidencialidade, né? Por exemplo, eu estou escrevendo de um grande empresário e falou: ó, liga pro príncipe na Inglaterra. Então, assim, a gente fala com 10 assessores. E aí até o cara confirmar, falou, ó, é verdade, um biógrafo está me ligando para escrever a sua biografia. Aí conseguimos falar. Aí marca aquele dia, aquele horário, no link dele, com proteção dele, gravação dele, e ainda tem que assinar um termo e às vezes mandar um termo. Então, esse da Inglaterra eu tive que mandar um termo Uhum. que não ia, só ia publicar depois que ele aprovasse o meu texto. Aí a Tá. gente escreveu o texto, mandou, ele aprovou, falei, tá beleza. Mas deu um trabalhão, mas a gente consegue. Como é contato pessoal de amigos, então assim, a gente tem acesso fácil. O biografado passa uma lista, fala com o prefeito, fala com o governador, fala com o ministro. Já falei com ministros do Supremo Federal, já falei com governadores, já falei com vice-presidente, já falei com prefeitos. Sim. Então isso é normal, isso é bem fácil, bem rápido. Às vezes é um amigo pessoal, estudou desde a infância, ele nem trata como empresário ou deputado. Eles tratam assim, um amigo tal pelo apelido tal. Entendi. E a entrevista é aquela bagunça, né? Maravilha, então, professor. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que é uma curiosidade minha aqui também. Você disse que foram 5 casamentos, é isso? Casei bastante. Porque diz que a experiência te ajudou Sim, a escrever, sim. mas 5, tudo brasileiras? Tudo brasileiro. É que assim, as histórias são reais. Quando você tem uma condição financeira legal, Hum, então assim, aparecem oportunidades. Então assim, e as oportunidades, assim, você está no lugar certo, no restaurante certo, está no Jockey Club. Então assim, está no lugar certo, na hora certa, aparece a oportunidade. tá bom. Você acha que isso ajudou você a escrever bastante biografia, ou escrever biografia ajudou você também chegar perto dessas? A biografia veio bem depois, bem depois. Eu Hum, mais como palestrante, como motivador, e viajava o Brasil todo, e aí ganhei vários prêmios, melhor palestrante do Brasil, melhor consultoria do Brasil, melhor agência de marketing do Brasil. Então eu estava nesse meio o tempo todo. uhum. Então a pessoa vê lá uma pessoa com bastante sucesso e com bastante firmeza,
Então, casei com modelos, casei com uma jornalista, casei com cantora gospel, casei com Opa! apresentadora. Tem nomes aí, não? É, não Hum. pode. Tem um filho, uma filha com a cantora gospel, bem, a família toda dela é cantora, tudo famosa. Mas dá trabalho, não ajuda em nada. Não. Porque assim, dizem que cada separação você perde uma perna, um braço, um rim, é verdade. Tem que escrever muita biografia. Para poder pagar pensão e trabalhar. Mas eu já tive aí rodando com bastante gente bonita, conheci pessoas maravilhosas, são pessoas realmente diferentes. O É. problema de casar com artista ou com gente famosa é o tempo, né? Então, assim, um tá no Rio, o outro tá em São Paulo, aí quando você vai viajar para um lado, o outro tá viajando para o outro. Então, assim, esse mundo artístico você quer de produções, então, as pessoas ou estão gravando, ou estão produzindo, ou estão viajando. Então, aí os casamentos se complicam um pouco nesse sentido, porque Sim. ou você não vê, ou você fica com ciúmes, ou tá fazendo coisa que você não sabe o que está fazendo, e aí o mundo é bastante bagunçado nesse sentido, é complicado. Teve algo, por acaso, nesse período, teve alguém que você conheceu e aí acabou depois escrevendo alguma biografia sobre essa pessoa? Não de repente da sua ex, ou de repente você escreveu do pai dela, do tio dela, ou da irmã, ou Às sei vezes lá. morre de medo, que tá saindo uma biografia minha, chama Professor Ribeiro 5.0, É. que 50 anos, e aí, mas eu não vou contar, assim, vou contar dos casamentos, porque é fato, então assim, casou, separou, teve filhos, as dificuldades de um casamento, as dificuldades dessa parte financeira, quando você tem, às vezes assim, famoso não é rico. Então, assim, famoso, assim, é aquela pessoa que é Big Brother ou que fez um comercial, é famoso, mas às vezes, assim, vive de fama, mas falta muito dinheiro. Uhum. Então, assim, vai pegar dinheiro de algum lugar. Então, assim, porque ela precisa andar bonita, precisa andar arrumada. Então, tem essas coisas do mundo, assim, eu vou colocar num papel, em forma de palavras, mas para as pessoas entenderem como funciona. Porque a vida de uma pessoa famosa, por isso que muitos entram em depressão, né? A maioria entra em depressão, toma um remédio para dormir, porque é muito famoso, mas às vezes não tem trabalho. Então, assim, fica muito tempo fora da mídia. E com quem vai pagar o carro? Quem vai pagar a roupa? Quem vai pagar a viagem? Quem pagou? E aí, com essas coisas todas, de uma maneira bem educativa, e como psicólogo, e como terapeuta, e como professor, mostrar que a moeda tem três lados mesmo: o Uhum. lado da fama, o lado do empresário e o lado do bom senso, né? Tá certo. Mas Mas você, viajei bastante, mas vi. você viu, né, que fugiu da pergunta e não falou, né? Se escreveu, de repente, a biografia do sogro, Não, ainda não. Eu não né? Da escrevi, não ex-sogra. Já escrevi. pensou? Ainda não escrevi. Ah, viu? Mas vai surgir oportunidades, porque a gente, quando todo mundo quer, assim, o ego pessoal, ele gosta de biografia. As pessoas querem biografia para as pessoas saberem também que é o lado bom e o lado ruim. Então, assim, o Frota tem o lado bom, mas quem lê a biografia dele tem algumas coisas legais. Ah, a tiazinha teve lá o lado dela de tiazinha, hoje é casada com sareta, joga tênis, uma mãe de família, tal, mas saiu uma biografia dela, tem os dois lados, tem lá o lado Sim. mãe, empresária, executiva, e tem a fase que ela não gosta, que ela era tiazinha no Luciano Huck. Uhum. E assim aconteceu com Joana Prado, que é a mulher do Vitor Belfort. Então ela teve lá, ela foi a feiticeira e hoje é a mulher do Vitor Belfort, mãe de família, e aquilo é passado para ela. Mas a biografia é bonita, Sim, né? sim. É uma história que tem lá os lados A e B, né? Hoje, até pra gente passar pro pessoal que tá aqui nos assistindo, é, se eu quero escrever uma biografia, tá? O que que eu preciso analisar? A nossa editora é bem seletiva. Nesses últimos meses chegaram mais de 300 biografias. Eu não escrevo assim, um youtuber. Aí eu falo assim, beleza, o que você tem para ensinar? Qual é a mensagem? Youtuber, digital influencer, um Big Brother. Acabou de sair, saiu na primeira rodada. Tá. Aí eu falo assim, qual é a mensagem de vida que você vai deixar para o Brasil? Ou para a população? Ou para o próximo? Então, assim, eu tenho 1 milhão de seguidores, tá? E qual é a mensagem? O que você pode ajudar as crianças, as pessoas, as famílias? Então, nós selecionamos bastante, não pegamos. Então, assim, eu escrevo de empresários que geram empregos, que geraram economia, escrevo de jogadores de futebol que foram campeões,
e que deixaram um legado, de artistas que deixaram um legado. Até, vou escrever do Guerreiro. Então, assim, todas as suas experiências, aprendizado, família, casamento, filhos, produzir conteúdo de qualidade. Então, assim, se tem algo para deixar para o próximo, eu Uhum. escrevo. Aí passa primeiro por esse crivo. Então, os grandes empresários que eu estou escrevendo é porque geram muitos empregos, realmente transformaram o Brasil. Então, assim, ajudaram milhares de pessoas. E aí a gente escreve. Então, assim, legado de vida, transformou vida de pessoas, a gente escreve. Às vezes eu nem cobro. Tem um professor no Norte e Nordeste nos ligou e falou: pô, eu tenho uma escola a escola eu banco nas cadeiras no meio do jardim, eu estou ensinando milhares de crianças. Eu falei, eu escrevo de graça. É uma história linda, está ajudando um monte de gente, está transformando a região dele, estão plantando, estão criando inovações. Então, são histórias de vida, histórias que possam inspirar outras Então não pessoas. é algo só comercial, é Não é só algo like, não é like. é algo que você tem que você Tem vê na essência. história que traga realmente, ó, algum tipo de benefício, né. Sim, tem que ter essência, mesmo porque, assim, o meu objetivo principal, só posso me inscrever quando tiver 58 anos de idade, Academia Brasileira de Letras. Então, eu estou muito jovem ainda, mas o objetivo é escrever algumas biografias de impacto, como Barão de Mauá, Antônio Eurimiro de Moraes, Silvio Santos. Essas biografias se tornem best-sellers, já tem algumas que vendem mais de 10 mil cópias, mas se tornem best-sellers e amanhã eu estar na Academia Brasileira de Letras como imortal, mas não como imortal que escreveu um livro de um youtuber, ou de um digital influencer, ou de alguém que não fez nada. O que construiu? Nada. Falei, vai pra academia? Não, então eu não escrevo. E para quem deseja ter essa biografia, por exemplo, seja autoral ou do pai que teve um Da exemplo, da família. família e tudo mais, hoje eu não sei como se é possível fazer isso. É um investimento alto? Eu preciso pensar em distribuição? Como é que a gente calcula isso mais ou Não menos? assim, o cliente, tecnicamente, ele não, ele só conta a história pra gente. Tem um cliente que nos procurou e falou: meu pai fundou a primeira marca de sapato Samelo. Falei, opa, história bonita. Começou do nada, construiu aquela fabriquinha, Uhum. e de uma fabriquinha se tornou uma fábrica gigante. Então ele pega fotos, a gente tem um roteiro de linha de perguntas, começo, meio e fim, como tudo começou, o meio, a jornada do herói, todas as dificuldades, quebrou, faliu, levantou, contratou, plano tal, os planos econômicos que o Brasil passou, como que ele superou o governo Sarney, que a inflação era 89%, o RV. Aí a gente vai passando uma linha do tempo, constrói a biografia e ele escolhe uma quantidade de exemplares que ele vai dar para amigos, personalidades, pessoas famosas, de 200, 300 cópias. E o investimento não é alto. E aí a distribuição, quando nós vemos que a biografia é bastante comercial, Hum. a própria editora imprime, distribui nacionalmente e, por lei, 10% de royalties para o biografado. Tudo que vender dos exemplares da editora. Ah, tá. E aí a Aí editora que banca, aí distribui nacionalmente, coloca em todas as livrarias, vendeu 10%. As mais comerciais. As menos comerciais uhum, estão em todas as livrarias, mas em quantidade menor. sim. Todas as plataformas vai achar. Então, todos os nossos biografados são encontrados em todas as plataformas digitais e todas as livrarias. Mas a do Sebastian já vai sair com um best-seller, já vamos imprimir uma quantidade gigante, porque a gente vai lançar em todos os estados. Então, assim, a editora investe, acredita, e aí a gente faz o trabalho de marketing. Maravilha, professor. Bom, a gente está chegando aqui já ao final desse nosso bate-papo. Acho que deu para esclarecer bastante como que funciona esse processo, saber algumas curiosidades. Foi difícil tirar aí algumas fofocas aí, se você É. guardou um pouquinho, e tudo Mas mais. em breve, quem sabe vira biografia e vira filme também, Olha, aí vai tudo pra televisão. é isso aí. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença, né? Eu não sei, algumas palavras finais aí, algumas dicas, algumas informações para quem está ouvindo a gente, está Só quero assistindo. parabenizar vocês pela produção de conteúdo de qualidade, porque produzir algo de qualidade hoje no Brasil é um desafio, com a quantidade de canais e pessoal com celular e com YouTube aí por aí. Então, o pessoal cria muito conteúdo que não chama nem de fake news, é produto de má qualidade mesmo. Assim, conhecimento foi feito, conhecimento para se transformar em sabedoria precisa ter algo a mais.
E é coisa que vocês da Guerreiro trazem, e eu vejo muitos canais de qualidade, que o brasileiro valorize canais de conteúdo de qualidade, valorize leitura, valorize cinema, valorize teatro, bons comerciais, boas produções, porque aí a gente agrega valor à nossa base, e aí o Brasil cresce como país, como humanidade, e o país cresce. Boa. Tem alguma rede social, algum local que o pessoal consiga te contactar, de repente trocar uma ideia, saber como que se escreve, ver contigo quais são os lançamentos que estão por vir aí? Ah, excelente. Editoreficaz.com.br, Instagram, LinkedIn, Face, estamos em todas as redes sociais. E agora a gente vai começar cafés literários em todas as livrarias aí nas capitais, as principais capitais do Brasil. Boa. Então a gente vai dar aulas de como que se estrutura uma biografia, como se estrutura um livro, quem quiser que escrever um livro. Um livro é simples de fazer. O problema no Brasil é custo. Então, assim, taxas, custos, Sim. e aí a maneira mais fácil de produzir um conteúdo de qualidade é deixar a sua ideia para a eternidade, que um livro transcende séculos, né? Boa, boa. Então tá bom. Pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição todas esses meios de contato com o professor Ribeiro, com a editora. Se vocês tiverem interesse, procurem. E lembrando, não esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, seguir a gente, enfim, dar esse apoio. Ah, interessante, eu não falei no início, mas no Instagram a gente está como o Backstagecast. Então segue a gente lá, cortes, informações de quando vem os novos episódios, os personagens que a gente está trazendo, tá bom? Então fica ligado que logo logo sai um novo episódio de O Backstage.